Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo para o canal Estação Skylab. Eu sou o professor Carlão e hoje vamos falar de porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é preciso, né? Porque é preciso entender os porquês. Muito bem, na aula passada eu comecei falando de classes gramaticais e aí eu expliquei sobre o adjunto adnominal. Lembra que eu falei disso? Da mãozinha lá? Bom, os adjuntos adnominais, você pode ter pensado assim, Carlão, adjunto adnominal é de sintaxe, por que você falou de morfologia? Porque eu gosto de explicar a morfologia através das estruturas. Estrutura nominal, ali mostrando substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Lembra da mãozinha lá que eu mostrei para vocês? Então, a partir disso eu vou por blocos, eu vou mostrando. Então, voltaremos a falar disso, mas alguns pedidos aí, alguns alunos do cursinho têm pedido sobre os porquês, estão me perguntando, então por que não fazer um vídeo sobre isso? Bom, eu tenho 4 tipos de porquês. Porquê separado sem acento, junto sem acento, junto com acento e separado sem acento. Eu acho que eu me perdi, mas eu vou de novo. Separado sem acento, junto sem acento. Separado com acento e junto com acento. 4 tipos de porquês. E hoje e agora você vai aprender de um jeito que nunca mais você vai esquecer. Preste atenção. O primeiro deles é o separado e sem acento. Como que eu utilizo ali? Pessoal, é o seguinte, quando eu era aluninho, eu tinha uma professora, que eu vou chamá-la aqui de Dona Z. E por que Dona Z? Porque eu não vou falar o nome dela, né? Eu não sei se ela tá viva, se não tá, mas enfim, né? Enfim, vai que tem alguém aí que tem o mesmo nome que ela, pode se ofender. Dona Z explicava algumas coisas para mim, algumas coisas que eu aprendi com a Dona Z, eu fui vendo que tinha um jeito mais fácil de aprender. Ou não era bem assim, você vai ver no decorrer das aulas. Mas era assim, Dona Z falava de um jeito, e você que provavelmente teve aula também com alguma Dona Z na vida, falava assim: porquê de pergunta separado, porquê de resposta é junto. Tá quase certo, é bem assim, é isso, mas não é bem isso. Por quê? Porque o porquê separado, eu tenho 3 utilizações para o porquê separado. Primeira delas é o porquê quando eu faço uma frase interrogativa, que é o que eles chamam de pergunta, aí é uma pergunta. Frase interrogativa, ela pode ser direta ou indireta. Quando que é direta? Quando eu falo diretamente com a pessoa. Mas tudo bem. É quando o pronome está ou no início ou no final da oração. E vou colocar o ponto de interrogação ali na frase. Por exemplo, por que você faltou ontem na aula? Eu perguntei diretamente para a pessoa. Quando eu pergunto diretamente, põe o ponto de interrogação, se o porquê está no início, separado e sem acento. Tranquilinho? E nas interrogativas indiretas? Nas indiretas, o pronome não está no início, nem no final, ele está no meio. Eu começo com uma interrogativa, só que é quase como uma afirmação. Eu dou um rodeio para perguntar, eu não pergunto diretamente para a pessoa. Então perceba, ó, eu falei no final aqui, mas separado e sem acento é só no início ou no meio. É que quando o pronome é no início ou no final, a interrogativa é direta. Mas vamos recapitular aqui. Separado e sem acento é quando é no início, nas interrogativas diretas. Ou no meio. Gostaria de saber por que você faltou na aula ontem. Repare que eu não estou perguntando diretamente. Eu estou dizendo que eu gostaria, estou afirmando que eu gostaria de saber por que você faltou ontem na aula. Então aí vai ser o porquê separado e sem acento também, ok? No início ou no meio, separado e sem acento. E o porquê? Ah, tem mais um porquê separado sem acento, que agora não tem nada a ver com interrogativa. É quando eu utilizo o porquê no lugar de pela qual, ou pelo qual, ou os plurais do pelas quais ou pelos quais. Vou dar um exemplo para você. Este é o lugar porque passamos no ano passado. Este é o lugar pelo qual nós passamos no ano passado. Percebeu? Quando eu troco por pelo qual ou pela qual, posso utilizar o porquê. Estes são os lugares porque nós passamos o ano passado. Estes são os lugares pelos quais nós passamos o ano passado. Percebeu? Então, separado e sem acento. Porquê no início, porquê no meio, ou quando eu puder substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Combinado? Tranquilo? E o junto e sem acento também? Também é fácil. A Dona Z falava assim: separado sem acento é pergunta e junto sem acento é resposta.
Mas não é só resposta, é explicação. Por quê? Porque ele é uma conjunção explicativa. Teremos aula de conjunção, de orações subordinadas também lá na frente, orações coordenadas e subordinadas. Você vai ver que o porquê junto, sem acento, ele une orações explicativas. Então ele dá a ideia de explicação. Como assim? Vamos lá, lembra da perguntinha que eu fiz? Por que você faltou ontem na aula? Aí você fala assim, faltei porque eu estava doente. Porque eu estava doente. Olha a resposta aí. Ou então eu posso dar uma outra frase explicando alguma coisa. As pessoas não se dão bem na vida porque não se preparam como deveria. Percebeu? Expliquei, não respondi. Explicou, respondeu. É junto e sem acento. Vamos lá para os acentuados agora. E os acentuados, professor? Porque separado e com acento. O separado e com acento é quando você coloca o porquê na interrogativa direta no final. Lembra da pergunta que eu passei para vocês lá? No início, na primeira, no sem acento? Por que você faltou ontem? Vou jogar esse porquê lá para o final. Você faltou ontem por quê? Quando eu vou para o final, o que ganha aí um acento porque ele tem ênfase. Essa ênfase é dada porque ele está no final. Perceberam aí? Então, quando ele está no final, ele vai ganhar um acentinho circunflexo e também um ponto de interrogação, porque é uma interrogativa direta. Eu posso isolar esse porquê também. Ele não vem mais na aula? Por quê? Olha o porquê separado. Ele não vem mais na aula? Interrogação. Por quê? Porque está separado, está sozinho, mas o que está no final do mesmo jeito, ele vai ganhar um acento aí. Tranquilo? Simples demais aí. Belezinha? Coisa simples, né, cara? Fácil demais. Nossa, como que eu não sabia disso? Porque vai passando, a gente não para às vezes para ver. Ou você vê um, ou você vê outro, e no decorrer da vida é assim. Se você não pratica, você esquece. Por isso que temos aí o canal, por isso que você pode estar vendo e revendo sempre que você puder aí. Tá fácil? Tá gostando? Tá curtindo? Então faz um favor, dá aí um like pra gente, inscreva-se no canal se você tá gostando, se está sendo fácil e a ideia é que seja fácil, porque eu sofri muito na vida com língua portuguesa, eu nunca fui um aluno excepcional, exemplar, porque era daquele jeito, talvez você também, né? Dona Z e outros professores aí, na verdade Dona Z é só eu juntei todos os professores só na Dona Z, mas eu tive muita dificuldade. O que eu faço hoje? O que eu tento fazer? Eu tento facilitar a vida para os meus alunos, para que fique mais fácil, para que eles possam entender melhor, para que aprendam. E agora eu vou fazer isso aqui nos vídeos também. Então preciso da sua ajuda, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Tem algum amigo, alguém que também tem dúvida? Poxa, olha que legal, tem um vídeo aqui do professor que era meu professor ou que é professor do meu filho, eu vou mandar também aqui para você e olha lá que legal. Manda aí, compartilha, ajuda a gente, pessoal. Vamos lá, dá uma força aí que a gente precisa. Isso vai me ajudar com que eu faça mais vídeos, eu possa ampliar esse canal aqui para vocês. Por isso que eu criei o Estação Skylab. Não vou restringir isso só à língua portuguesa, a ideia é ampliar com outros conteúdos e outras coisas, ajudar até quem é professor também. Tem algumas dicas que eu vou trazer para vocês, show de bola, vocês vão ver que é legal. Pessoal, vamos lá então agora no porquê junto e com acento. O último que falta aí, o junto e com acento, ele tem essa característica porque ele é um substantivo. Olha só, na língua portuguesa, algumas coisas que fogem da regra, antigamente eles colocavam acento para mostrar essa mudança. O porquê é um deles. E nesse caso ele sempre vem junto de um determinante. O que é determinante? São os adjuntos adnominais. Principalmente artigo e pronomes. Então quando eu tiver um artigo ou um pronome ligado ao porquê, junto do porquê, ele é um substantivo e ele vai ganhar um acento circunflexo. Presta atenção. Eu gostaria de saber o porquê de você ter faltado ontem. O porquê, o outro é ligado com porquê. Nesse caso, o artigo, quando liga-se com uma palavra, ele transforma essa palavra em substantivo. Não importa a classe gramatical que ela tem. Nesse caso, o porquê vira um substantivo por causa desse artigo aí. Beleza? Olha só, os porquês que vocês me apresentaram não tem fundamento. Os porquês. Repare que o porquê agora vai para o plural. É o único que vai para o plural, porque ele é um substantivo, é variável, né? Nós vamos falar dela depois. Vocês me apresentaram vários porquês, mas nenhum me convenceu. Vários, pronome indefinido, vários porquês, também no plural. É porque ele é substantivo. Olha que coisa fácil. Então é isso, beleza? Percebeu? Tranquilo, né? Porquês, você aprendeu de uma forma simples, objetiva e direta o que são os
porquês. Em algumas aulas que a gente vê por aí, alguns materiais que eu já li, eles ficam explicando assim, igual nós vimos lá pelos quais, isso você pode modificar por isso, você pode transformar o porquê no o motivo. Gente, eu vou ser sincero, eu particularmente evito ficar trocando muito isso por aquilo, quando isso dá para aquilo, isso pode ser isso pode ser aquilo, dá nó na cabeça. Você vai ter que ficar decorando quando fica mais difícil a regra, fica mais difícil do que a regra. Então é para que você entenda, é para que você perceba quando que você pode utilizar cada um deles. Tranquilinho? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se valeu a pena, se gostou, faz isso. Deixa um like pra gente, inscreva-se no canal. Isso vai nos ajudar e vai ampliar esse espaço para que vocês possam cada vez mais aprender e utilizar aí. Beleza, gente? Ficamos por aqui. E é isso, um abraço. Fim da transmissão. Tchau!